Existem muitas histórias de cobras que deixam qualquer um morrendo de medo desse animal. Hoje no nosso programa, vamos mostrar as espécies que podemos ter como animais de estimação. Você sabe a importância de adestrar o seu cachorrinho? Vamos falar sobre o assunto e mostrar como é feito o adestramento. As necessidades dos nossos pets não diferem muito das nossas. As doenças que afetam a saúde humana também são frequentes nos cães e gatos. A endocrinologia veterinária é a especialidade que trata das doenças hormonais e metabólicas dos nossos pets. Então, fique ligadinho aí porque está no ar o Mundo Animal. Você tem medo de cobras? Fomos visitar um veterinário que é apaixonado por esses animais. Ele vai mostrar as espécies que dá para ter de estimação e contar tudo sobre elas. Veja na matéria. As serpentes ou cobras, como são popularmente conhecidas, são animais que estão entre os mais temidos pelas pessoas. Por outro lado, existem aqueles que gostam tanto que até têm como animais de estimação. Tiago Navarro é um deles e vai contar um pouquinho sobre esses animais. Bom, pessoal, eu trouxe aqui dois animaizinhos para vocês conhecerem, são dois pitons. Uma é albina, né? Esse aqui é uma piton albina, ele tem 2,40 metros, quase 2,50 m já e 14 quilos. É um animal que eu tenho ele há muitos anos e eu levo ele em exposições, em feiras, levo em educação ambiental com a molecada no colégio. É um animal bem dócil e acostumado à manipulação. Esse é uma piton, ele é menor, é uma piton pigmentada, ele tem a coloração, né? Ele não é albino, ele tem o pigmento para cor, é um animal mais jovem, menor e menos pesado. Existe cerca de 28 espécies de pitons. Elas vivem em vários habitats diferentes, desde florestas até regiões abertas e rochosas. São animais estritamente carnívoros. Se alimentam de mamíferos e aves. Esses animais eles se alimentam, na natureza eles se alimentam de presas vivas, né? Então eles acabam ficando um tempo, eles engolem a presa inteira, eles enrolam, eles mordem o animal primeiro, enrola, sufoca esse animal até a morte, eles vão estrangulando, o animal, cada respirada que o animal dá, eles trancam cada vez mais e esse animal acaba sufocando, né, tendo um desmaio. Muitos não morrem nesse primeiro impacto e aí a serpente começa a engolir sempre pela cabeça. Se a presa for muito grande, ela escolhe sempre a cabeça para engolir e eles deslocam a ATM, aqui a articulação temporomandibular, eles deslocam e conseguem até 3 vezes o tamanho da boca deles. Então, eles conseguem engolir presas muito maiores do que o tamanho da cabeça deles. E esses animais ficam sendo digeridos dentro, eles têm um suco gástrico muito potente, né? O suco gástrico que fica no estômago deles é muito potente, digere tudo, pelo, osso, e aí fica digerindo por alguns dias, por isso que eles se alimentam a cada 20 ou 30 dias, em algumas até chegam a 6 meses sem se alimentar, por conta do metabolismo, né? Às vezes a região que esse animal fica é uma região mais fria, esse animal fica um tempo maior com a presa sendo digerida. Logo que elas se alimentam, os primeiros 5 dias, 6 dias, os meus pacientes e as minhas serpentes eu não manipulo, eu espero digerir mais. Eles têm por instinto regurgitar quando é manipulado ou quando é estimulado para tentar fugir. Eles ficam mais leves quando eles regurgitam, então eles acabam soltando a presa já morta e essa presa vai ser desperdiçada porque nenhum outro animal vai querer comê-la, nem ele mesmo não vai tentar engolir novamente. E se esse animal não encontrar ele já vinha sem se alimentar há 20, 30 dias. Se esse animal demorar mais 20, 30 dias para encontrar outro animal para comer, ele vai acabar emagrecendo muito, ficando mais fraco e às vezes alguns não conseguem mais se alimentar e acabam vindo a óbito. Então sempre evitar a manipulação logo que os animais se alimentem os próximos 5 dias após a alimentação, não manipular.
esses animais eles têm hábitos semi-arborícolas, né? Lógico, quando eles vão ficando muito grandes na natureza, eles param de subir em árvore, mesmo porque quebra e os animais maiores estão embaixo. Esses aqui, eles são alimentados com presas já pré-abatidas, né? Porquinhos da Índia ou então coelhos, pela facilidade de manejo, até para poder alimentá-los. Eles se alimentam geralmente a cada 20 dias, no inverno eles comem um pouco menos. São animais que eu mantenho eles em cativeiro, sempre manipulando para que eles continuem mansos. A piton é uma das poucas cobras que chocam seus ovos. Ela chega a botar em média 14 ovos. Quanto à reprodução, esses animais eles são, né, no caso das pitons, elas são ovíparas, então elas botam o ovo, ficam incubando esses ovos, cuidando, né, e assim que os filhotes eclodem, algumas fêmeas têm instinto de ficar ainda próxima dos filhos alguns alguns dias, mas é mais instintivo, mas logo ela já se dispersa, eles mesmos começam a andar e caçar o seu destino e eles vão, cada um, seguir a sua vida. Os filhotes são réplicas em miniatura dos pais, né? Eles já nascem prontos, não dependem dos pais, como muitos dos mamíferos, né? Inclusive nós que nascemos prematuros, né? Eles já nascem prontos e não necessitam dos cuidados dos pais. Para quem quer ter uma piton, precisa pensar a longo prazo. Esse animal vive em média de 15 a 20 anos. O ambiente precisa ser estruturado para atender suas necessidades básicas, para que ela possa viver saudável. Quem quiser ter um réptil em casa deve estudar bem para saber qual os hábitos alimentares, o tipo de terrário que esse animal fica, umidade, temperatura, tudo isso tem que ser muito bem preparado antes, para que esse terrário não fique de forma inadequada, muito úmido ou muito seco, e esse animal não consiga fazer a troca de pele adequada, não vai conseguir ter fazer a alimentação, ele não vai comer dentro de um terrário onde ele não está bem. Esses animais eles são movidos pelo ambiente, eles não têm calor próprio, eles absorvem a temperatura do ambiente. Então, se eles estão aqui em cima de mim, eles vão pegando o meu calor. E se eles estiverem num lugar muito frio, eles vão acabar pegando pneumonia e não vão se alimentar. E num lugar muito quente também, que passe da temperatura deles, eles podem entrar em estresse térmico e acabar morrendo. Mas para aqueles que não têm muito espaço e preferem uma cobra menor, tem a opção da Corn Snaker. Pessoal, quem quiser ter uma serpente, essa é uma boa opção, é uma Corn Snake, é uma serpente que não fica muito maior do que isso aqui, 1,20 m, ela já atinge no máximo, é uma serpente pequena, ela é dócil, ela é fácil de manejo, o terrário é pequeno, você não precisa ter um terrário muito grande para ter um animal desse. Já as pitons, elas ficam muito grandes, é um animal que cresce muito e você vai ter que ir adaptando cada vez mais o terrário e deixando cada vez maior. E no caso dessas aqui não, elas são pequenas, você consegue mantê-las em terrários menores, se alimentam exclusivamente de ratos, né? Elas gostam muito de camundongo, ela é chamada corn snake, que é cobra do milharal, elas vivem nos milharais, né? no país de origem, que é onde elas ficam comendo os camundongos. Então elas contribuem muito para a limpeza, para um controle, né, sanitário. As nossas também, as nossas jiboias também, as cascavéis, fazem um controle muito grande de ratos. Então é muito bom mantê-las por perto. Se a gente não maltratar, não for lá provocá-las, elas nunca vão fazer nada para a gente. Então sempre que vocês encontrarem uma cobra na natureza, não precisa chegar perto, não precisa ir lá, não precisa matar, não precisa jogar pedra, nem nada disso. Deixa ela quieta lá. Se alguém estiver perto, conhecer e souber que é uma cobra peçonhenta, notifica algum órgão responsável pela captura desse animal, ou então simplesmente saia de perto, deixa ela lá, que ela está no habitat dela, a gente é que está invadindo a área deles, então deixa ela quietinha lá e que ela não vai fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, elas vão sempre tentar fugir da gente. Essa história que a cobra corre atrás, que ela pula na gente, é tudo mentira, a menos que ela não se sinta acuada, elas vão ficar
vão tentar ficar bem longe da gente, que é o que todos os animais tentam fazer, ficar bem longe dos humanos, já que a gente preda, mata, come, faz tudo com eles. Então, uma dica legal é a corne. São animais bastante tranquilos e que desempenham um papel muito importante, que é manter o equilíbrio ecológico da natureza. E é válido lembrar que, ao adquirir animais exóticos e silvestres, certifique-se que está comprando em lojas autorizadas pelo IBAMA. Bom, pessoal, vamos para um breve intervalo, já já estamos de volta. Os camelos podem ficar por diversos dias sem beber água no deserto, pois em suas corcovas armazenam água para este fim. Verdade ou mito? Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Será que você acertou? Na realidade, uma corcova de camelo é um monte de gordura e não água. Em um camelo saudável e bem alimentado, a corcova pode pesar até 35 quilos. Você sabe o quanto é importante adestrar o seu cachorro? Então confira. Primeiramente, você precisa saber que existe uma diferença entre a educação e o adestramento de um cachorro. Na educação, ele aprende o que é certo e errado. No adestramento, o cachorro aprende a executar um comando ou ter um comportamento específico. A educação, ela se difere em adestramento, porque a educação é baseada em bons modos. São as regras que o cão tem que respeitar, o perímetro que ele tem que respeitar, o que ele pode fazer, o que ele não pode, as partes da casa que ele tem acesso, as horas das refeições. O adestramento, ele é baseado em o cão obedecer comandos. Então existe uma grande diferença. O ideal é que o adestramento comece com o cão ainda filhote, pois é a fase da construção dos hábitos do animal. A gente recomenda o adestramento o quanto antes, o quanto mais cedo para o animal, por conta da capacidade de aprendizado. Quanto mais jovem, mais rápido o cão aprende. Há vários tipos de adestramentos. Adestramentos para cão-guia, cão policial, cão de resgate, cão farejador e o mais comum, que é adestramento comportamental. Tudo vai depender da funcionalidade que o cão irá desenvolver. O método que a gente usa é adestramento comportamental. Os tipos de estímulos que a gente usa são baseados nos comportamentos do cão, que basicamente são eles: comportamento de caça, comportamento de defesa, comportamento de luta, comportamento de presa. Por exemplo, esse comportamento é de caça, POC. Ele está caçando a sua presa. Com muita vontade, né? Laika. Laika. Brins. 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 Laika. Brins. Zitz. Loss. Comportamento de presa, POC. Ele está aprendendo a presa dele, lutando pela presa. A gente baseia o adestramento com base nos comportamentos do cão.
Uma das táticas utilizadas no adestramento são as recompensas, e pode ser tanto positivas quanto negativas. Para ficar claro para todos entenderem, o reforço positivo. Toda vez que o cão executa algo desejado, eu reforço ele com um petisco, por exemplo. Isso é o reforço positivo, certo? Toda vez que ele faz algo que eu não quero, por exemplo, eu dou uma bronca nele, isso é um reforçador negativo, certo? Os punidores. Toda vez que o cão faz algo que eu não quero, eu somo uma punição nele, certo? Pode ser um toque, pode ser com a coleira, a punição positiva. Quando ele faz algo que eu não quero, eu posso punir ele negativamente, que eu subtraio algo que ele quer. Por exemplo, eu estou com um petisco na mão, se ele não senta, só o simples fato de eu tirar o petisco dele, eu estou punindo ele negativamente. Eu estou tirando algo que o petisco faz parte da sobrevivência dele, a alimentação faz parte da sobrevivência dele. Então, o fato de eu tirar o petisco dele, eu estou punindo ele. O adestramento é feito com comandos básicos e repetitivos, até que o cão consiga aprender. A gente usa um dispositivo que chama clicker, certo? Como para o pessoal entender os estalinhos aí que vai fazer. Toda vez que ela faz algo que eu quero, eu vou clicar. Como ela sabe que isso aqui é legal? Antes de eu clicar para ela, eu clicava e dava uma comida, certo? Clicava e dava uma comida. Logo, ela sabe que esse barulho aqui é legal. É legal assim. Toda vez que eu clico, ela sabe que ela está fazendo uma coisa certa. Esse barulho é assim para ela, ó. Muito bem, menina, você está certa, tá? Por que eu uso isso aqui? Isso aqui é pontual, certo? Ele é rápido para eu premiar, certo? E o som dele é sempre o mesmo, certo? Por exemplo, a minha voz, às vezes eu posso mudar o timbre da minha voz. E às vezes, para eu... isso aqui é um reforçador positivo, certo? Toda vez que eu for recompensar ela, eu vou usar isso aqui, certo? Então, por exemplo, agora, ela sentou por livre e espontânea vontade. Eu clico e recompenso. Vamos dizer que ela é uma cadela iniciante, que ela está começando o treino agora. Então eu vou fazer aqui. Ela vem para mim. Aqui. Toda vez que ela vem perto de mim, ela ganha comida. Aqui. Para ela sentar, como eu faço? Eu ergo a minha mão, ó. Ela ganha, certo? Para ela deitar, como eu faço? Eu abaixo a minha mão até ela encostar o peito no chão. Aí ela ganha. Vou ensinar um truque para ela que ela não sabe, tá? Que ela mostrou aqui que ela quer fazer, que é o cumprimentar. Então assim, ó. Como eu vou fazer? Eu vou estimular ela, certo? Isso aqui é um reforçador positivo, certo? Então, eu vou estimular ela para ela ficar nessa posição. Aí eu marco para ela que essa posição que ela tá fazendo é legal, certo? Então, eu começo a fazer assim. A capacidade deles interpretarem os meus gestos é muito maior do que a minha voz, certo? Então se eu falar para ela, cumprimenta, 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 ela não vai fazer o que eu quero. Cumprimenta, cumprimenta, certo? Agora se eu fizer assim para ela, ó. Então a capacidade dela interpretar os meus gestos é muito maior do que a minha voz. Por exemplo, eu quero que ela encoste do meu lado. Ela já sabe ler o meu corpo. Eu faço assim, ó. Ó. Não falei nada pra ela. Ela sabe que é pra ela vir do meu lado, certo? O deita, por exemplo, eu não vou falar nada pra ela. Pra ela latir.
tá? Tô fazendo assim, ó. Tá? Então vamos lá, de novo, cumprimento. Ó, ela sabe que a comida tá na minha mão. Bravo! Ela não fazia isso, tá? Depois que ela sabe que quando a minha mão erguer... Bravo! Muito bom, menina! Eu começo a emparelhar o comando antes do meu gesto. Aí eu falo, cumprimenta! Bravo! Eu vou aumentando o tempo de espera para ela receber a comida, certo? E depois eu vou aumentando a minha distância com o meu gesto e com a minha voz, certo? Mas eu vou sempre emparelhando minha voz e o meu gesto. Assim que um cão é adestrado, ele aprende a se comunicar de maneira mais efetiva com seu dono, evitando falhas na comunicação e broncas desnecessárias. Os passeios e todas as outras interações familiares também se tornam muito mais prazerosas. Sempre digo, até copio a frase de um colega meu, que é treinador também, que adestrar é muito mais do que sentar, deitar e dar a patinha. Adestrar é eu conhecer o íntimo do meu cão, certo? Eu ter uma relação harmoniosa com ele, tá? Eu digo que adestrar é eu conhecer de verdade o meu cão, tá? Eu conseguir me comunicar com ele de uma forma clara, objetiva e limpa. O adestramento, além de amenizar ou mesmo acabar com comportamentos inadequados do cão, ajuda a melhorar a convivência entre humanos e animais. Galera, vamos dar uma pausa, daqui a pouco estamos de volta. Qual é o único animal que pode se queimar se for exposto ao sol? Opção A, elefante. B, porco. C, rato. Ou D, hipopótamo. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Se você respondeu a opção B, porco, você acertou. Assim como a gente, os nossos pets também podem desenvolver doenças endócrinas e metabólicas, como a diabetes e a obesidade. Fomos consultar uma endocrinologista veterinária para esclarecer o assunto. Confira! As necessidades dos nossos pets não diferem muito das nossas, e por isso a procura de profissionais veterinários especializados aumenta cada vez mais. Como cães e gatos também podem apresentar doenças que afetam as glândulas produtoras de hormônios, o endocrinologista veterinário é o mais indicado a tratar dessas doenças. As doenças mais frequentes, principalmente no cão, a gente encontra o hiperadrenocorticismo, tá? Que é uma doença relacionada à glândula adrenal, acaba tendo um excesso de produção desse hormônio na glândula, principalmente o cortisol. Depois a gente tem a diabetes, né, que é quando tem uma insuficiência do pâncreas na produção da insulina, na produção do hormônio que é a insulina. E também no cão a gente, em menor quantidade, é mais raro, é encontrar o hipotireoidismo. No gato, o que acaba sendo mais frequente é também o diabetes e o hipertireoidismo, que também acaba acometendo, que é o excesso da produção de T4.
Animais que apresentam doenças hormonais podem ter vários sintomas, como aumento na ingestão de água, alteração no apetite, perda ou ganho de peso, infecções na pele ou ouvidos, vômitos, convulsões, excesso de sono e entre outros. Os sintomas na parte do cão, quando a gente tem uma disfunção por exemplo, falta de insulina na diabetes ou excesso do cortisol no hiperadrenocorticismo, eu acabo tendo muito a poliúria, polidipsia, que é o aumento da ingestão de água e o aumento também da formação de urina, aumento aí quantas vezes ele vai fazer xixi. Também eu acabo pegando os animais com hiperadrenocorticismo que a gente fala com polifagia. É quando tem o excesso de apetite, aquele animal que tem muita fome, que por mais quantas vezes você encher o potinho de ração, ele vai querer se alimentar e ele vai comer. Então, esses animais também, eles têm um ganho de peso, tem rarefação pilosa, o pelo fica um pouquinho falhado. Em cães também com hiperadrenocorticismo eu tenho algumas dermatites, algumas doenças de pele. Então, se você vê que o animalzinho está obeso, não perde peso fácil, mesmo você controlando com a dieta, fazendo uma alimentação balanceada, mesmo que ele não está perdendo peso, é interessante aí investigar um pouquinho se tem alguma alteração hormonal. E no caso do gato, o animal com hipertireoidismo, a gente fala que é um animal que é muito magro, até com a diabetes. É um animal que é muito magro, caquético, pode ter poliúria e polidipsia também. E o que a gente também pode observar é a apatia, que ele está um pouquinho prostrado, amoado. E também, às vezes, até alteração de comportamento. Aqueles gatos mais velhos que são muito agressivos e que não eram, é um bom indicativo aí também da doença hipertireoidismo. O diagnóstico endocrinológico no animal é feito com base no histórico do PET, exames clínicos detalhados, testes funcionais e dosagens hormonais. O diagnóstico, primeiro, quando vai no veterinário, a gente faz uns exames de check-up, né? Junto com os sintomas clínicos e algumas alterações específicas, a gente acaba indo diretamente para um exame detalhado hormonal. Depois de obtidos os resultados, o endocrinologista decide qual o melhor tratamento. Cada doença vai ter o seu tratamento específico. A diabetes, a gente, principalmente no cão, ele vai ficar um insulino dependente, vai precisar da insulina aí, que a gente acaba fazendo. Tem vários tipos, né, vários fármacos aí que a gente usa, e cada animal a gente se adequa a uma certa dose e vai usar essa insulina aplicada subcutâneo 2 vezes ao dia. É a melhor forma aí da gente controlar o diabético, a gente institui a insulina exógena. E no caso do hiperadrenocorticismo no cão, a gente tem que investigar primeiro, fazer uma série de exames hormonais detalhados e depois, dependendo desse hiperadrenocorticismo, é medicamentoso ou se às vezes tem alguma disfunção sem ser só o hiperadreno, algum tumor nessa adrenal, talvez é caso de cirurgia. Então tem que investigar certinho, cada paciente é um tipo de tratamento que a gente escolhe. As endocrinopatias representam uma grande parcela de todas as patologias que acometem os cães e gatos, então fiquem atentos. E o nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela companhia de todos e aguardo vocês semana que vem. Tchau!